já que você citou a questão de região, vamos falar um pouquinho, Lívia, sobre as regiões importantes na produção de vinho, né? E eu imagino que a Europa deve ser a grande escola. Me corrija se eu estiver errado, né? A Europa é a grande escola. Mas eu imagino que em outras regiões também se produz vinhos bons. Sim. Então fale um pouquinho da questão, né, europeia e também das outras regiões, inclusive aqui América Latina. A gente chama de velho mundo, né? Essa produção que é a que iniciou, né? Então, Espanha, Itália, França, Alemanha, Portugal são países muito importantes, né, na produção do vinho. A França tem regiões muito, muito aclamadas, a Borgonha, que a gente já falou, Bordeaux, Champagne, Alsácia. A Espanha vem com produções que eu acho bem bacanas, assim, inclusive um dos vinhos que eu vou sugerir ali no final é um espanhol, que eu acho que são vinhos que têm um excelente custo-benefício, então são vinhos que entregam bastante pelo valor que é cobrado. Aí a gente tem Portugal também com uma gama de vinhos muito, muito, muito grandes, né? Portugal produz vinhos de norte a sul do país, então o Douro é a região mais aclamada, mas a gente tem aí a região dos vinhos verdes, tem muita coisa legal para experimentar, e os vinhos portugueses têm essa questão de virem hoje para o Brasil já para atender o nosso paladar. Então, já com um docinho residual, né? Uma acidez não tão alta. É uma boa migração. Quando a gente já degustou alguns vinhos aqui da América do Sul e quer partir para a Europa, começa por Portugal, vai para depois Espanha, e aí depois vai Itália, França. Vai ser mais fácil o caminho. França, falei, Portugal, Espanha, Itália, né? Grandes regiões, grandes vinhos, aí os Barolos do Piemonte, os Brunelos da Toscana. A Itália também tem vinhos assim de norte a sul e dá para Apulia, enfim, com bastante açúcar residual nos vinhos mais quentes. Vinho italiano, a minha dica é o seguinte: sempre pense neles com comida. Tem muita gente que não gosta de vinho italiano na entrada porque é um vinho que tem acidez. Quando a gente começa a salivar, esse vinho está pedindo alguma coisinha para a gente comer. Então, vai com comida que vai funcionar. E aí a gente tem alguns... E tem, né, fora da Europa aí, os Estados Unidos têm uma produção bastante importante de vinhos, né? Que o Napa Valley, por exemplo, é uma região bem importante. Aqui, os nossos vizinhos, a Argentina, Chile, Uruguai também produz vinhos muito bacanas, aí tanás muito legais e vinhos brancos também. Alvarinho é uma uva que se adaptou bastante no Uruguai. África do Sul, Nova Zelândia, a gente também tem aí esses países do Novo Mundo que também fazem produções bem bacanas. Então tem um repertório muito grande para escolher, né? Tem muito espaço aí para visitar, para passear entre esses países. As pessoas às vezes perguntam: são melhores vinhos do Novo Mundo ou do Velho Mundo? É melhor vinho da Itália ou vinho da Argentina? Tem vinho bom em todo lugar, assim como também tem vinho ruim em todo lugar. Vinho de qualidade, de pouca qualidade, em todo lugar. A gente tem que ir olhando, achando, procurando, pesquisando. Hoje tem muita informação, é muito fácil, né? Digita ali, tu tá com o celular na mão, digita ali, você vai conseguir encontrar informação. Mas tem o mundo inteiro para explorar. Que maravilha, bom saber que você pode explorar mercados que não só aquele mercado tradicional, né? O mercado que foi realmente o primeiro, né, a desenvolver, né, como é o mercado europeu. Antes de falar, eu queria falar um pouquinho mais sobre Argentina, Chile, Uruguai, né, porque são os mercados que estão mais perto aqui, e eu imagino que assim, eu já tive experiência viajando e ali que eu tive contato com a parte do vinho, eu achei bem interessante. Mas antes disso, eu queria que você comentasse um pouco do Brasil enquanto mercado consumidor e também o Brasil enquanto mercado produtor. Nós consumimos pouco vinho, né? Nós temos um consumo per capita aí de 2 litros por pessoa por ano. Então, é um consumo bastante baixo, assim. O brasileiro vem crescendo, vem evoluindo, né? E se for ver, nós somos... os primeiros registros de plantação de videiras no Brasil são de 1532. Olha só.
E de lá para cá houveram muitas indas e vindas, inclusive uma época em que a coroa portuguesa proibiu o Brasil de produzir vinhos, né? A gente tem depois um marco que é nos anos 80, quando os vinhedos começam a fazer a transição, né, de vinhedos de uva de mesa e vinhedos naquele sistema de latada para espaldeira, né, que é a conversão dos vinhedos, ali até os anos 90. E dali para frente a nossa indústria começa realmente a ter uma tecnologia mais aplicada. Então a indústria do Brasil, nesse formato, ela é mais jovem. Apesar dessas primeiras inserções lá atrás, a gente vai tendo tem uma indústria muito jovem, né? Existem algumas iniciativas que são um pouco mais antigas, de algumas vinícolas, tanto na região do Vale dos Vinhedos, quanto na campanha gaúcha. Mas hoje a gente tem no Brasil uma situação que é única no mundo, que é o único país que produz uvas para vinho o ano inteiro. Olha só. O ano inteiro. Porque como a gente falou um pouquinho antes da questão do ciclo da videira, ela é uma planta perene, ou seja, não é aquela coisa tipo soja, né? Você planta, colhe, arranca tudo, no outro ano planta de novo. A videira você planta e ela fica lá. Gerações. Séculos, né, até. É difícil, né? É bem difícil, mas é. Então você vai tratando ela ali, ela vai crescendo, se desenvolvendo e tal. Mas ela é perene, né? Então ela vai ter, normalmente, a videira tem uma safra por ano. Pronto. No Nordeste, aqui na Bahia, a gente tem algumas iniciativas de vinícolas na margem do Rio São Francisco, onde são produzidas muita uva de mesa para exportação. 95% da uva de mesa produzida no Brasil para exportação é lá. Uhum. E eles começaram a plantar também uvas de vitis vinífera, no caso, uva para vinho. E lá eles conseguem até 2,5 safras por ano. Num paralelo que normalmente não se tinha condições de produzir vinho. Então eles, com irrigação, com tecnologia, conseguiram fazer isso lá. E também nós temos hoje diversas iniciativas no centro-oeste brasileiro, né? Com a poda invertida, a poda de inverno, que também é um sistema que um brasileiro começou a desenvolver aqui. Ela já existia, já tinha alguns registros antes, mas ele adaptou para a situação do Brasil e trouxe, então, para Minas Gerais, essa situação em que a videira, em vez de produzir no verão, ela produz no inverno, porque lá o inverno deles é mais seco. Então, hoje a gente tem Minas Gerais, Goiás, Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo, com diversas iniciativas de produção vinícola. Nossa, que loucura. A minha cabeça estava só no sul, né? É o normal. A gente pensa só sul, e no sul ainda a gente pensa só em Serra Gaúcha, normalmente, né? Eu sempre falo pro pessoal dos cursos assim, eu mostro um mapa da Serra Gaúcha e mostro dentro desse mapa o Vale dos Vinhedos. Porque a Serra Gaúcha já é enorme. São muitos e muitos municípios que produzem uva e produzem vinho também. E a gente foca mais na região que é mais central ali, que é a mais conhecida, que é o Vale dos Vinhedos, né? A primeira denominação de origem brasileira. Mas a gente tem produção no Rio Grande do Sul também, na Campanha Gaúcha, que é lá no sul, na região de onde eu sou natural, né? Quase divisa com o Uruguai. A gente tem depois a Serra do Centro-Oeste também, a Serra Gaúcha, e Campos de Cima da Serra, que é quase na divisa com Santa Catarina, que também produz vinhos muito bons. Santa Catarina produz vinho e o Paraná produz vinho também, né? Então a gente tem aí uma produção muito bacana no território, dá para explorar muita coisa de vinho brasileiro. Tem muita iniciativa bacana acontecendo, né? Inclusive aqui em Guarapuava mesmo a gente tem essas iniciativas já começadas. E a tendência é que a gente vá cada vez evoluindo mais, porque nós somos uma indústria jovem, né? Nós somos com vinhedos jovens, ainda entendendo a nossa virtude maior, né? O que a gente funciona melhor. Acho que a Serra Gaúcha já entendeu bastante isso por causa do período, do tempo também, com os espumantes, então, que são premiadíssimos no mundo afora. Mas a gente ainda tem um caminho para percorrer aí com os vinhos tintos, com os brancos, enfim. O vinho brasileiro conseguiu adquirir uma identidade, uma personalidade. E existe exportação? Tem gringo tomando vinho brasileiro e gostando? Tem.
Tem muito gringo tomando vinho brasileiro, gostando e pagando caro por isso. Principalmente nos espumantes, né? Os espumantes hoje são muito premiados e bastante exportados. Então, lá fora eles são muito valorizados também. Acho que assim como aqui dentro, acho que hoje o espumante brasileiro, a gente não sente mais o cliente ter essa restrição. Até eu acho que muito por esse reconhecimento vir de fora, o brasileiro tem um pouquinho essa questão, ele precisa que alguém lá fora diga é muito bom, premie, para daí ele dizer, então é muito bom, então eu vou comprar. É uma validação vira-lata, né? Exatamente. A gente sofre disso no país, né? Infelizmente. Então quando vem premiação, nossa, foi premiado, né? Então acho que isso, os espumantes, eles têm muito, e o espumante brasileiro, ele tem uma característica que é muito dele. Ele tem um frescor, uma jovialidade, né? Que tem uma uva que foi colocada no blend, o blend clássico de fazer espumante é Chardonnay com Pinot Noir. Esse é o blend clássico de fazer espumante. O Brasil ganhou muito espaço mundo afora, incluindo nesse blend a Riesling Itálico, que é uma uva muito aromática, uma uva leve também, e que trouxe para esse blend uma brasilidade. Ela trouxe ali um borogodó, né? Então foi esse blend que ganhou muito o mundo. Hoje existem espumantes produzidos no Brasil de N uvas, assim. Tipo, a gente tem, por exemplo, um espumante na loja que é o único espumante brasileiro produzido com a uva torrontés. Eu já tive um que é um de Gamay. Então tem muitas iniciativas. O brasileiro é muito criativo e isso vem aparecendo na indústria do vinho. Acho que o brasileiro está entendendo que ele pode ir achando e ir testando coisas, porque é claro que as referências que existem, tudo que tem de histórico, tudo que tem que já foi feito funciona, porém não é a regra, não é só tipo, né, seguir o livrinho ali. Dá para ir fazendo uma releitura, acho que e isso está acontecendo muito. A gente tem muitos enólogos muito competentes no Brasil. A gente tem uma safra de enólogos muito jovens chegando também no mercado, que dá uma sacudida, traz esse vigor, traz essas novas ideias, e isso é muito legal também. Alguns estrangeiros que vieram para o Brasil agregar também conhecimento, informação. Então, isso tudo, essa mistura toda tem muito a cara do Brasil, né? Obrigado por ter assistido esse corte do podcast Vitão e Companhia. O link para o episódio completo está aqui embaixo, na descrição. Se inscreva no canal e ative o sininho.